Oi, gente, estou aqui para falar do Felipe Lontra, nosso próximo entrevistado. Olha, o cara é CEO da Unimed, fez curso na Disney, tem um montão de negócio, sabe muito de internet. Você está esperando o que para assistir o vídeo? Já pula isso aqui, já vai pro vídeo, tá bom? Ah, e não deixa de se inscrever no nosso canal. E se você conhece algum empreendedor que está precisando de ajuda, bota esse link aí para ele. Beijão! Tem mais coisa, Felipe? Tem bastante coisa. Eu vou deixar ele dizer tudo isso. Então, ó, com vocês, Felipe Lontra, aqui no Imagina TV. É contigo, irmão. Se apresenta aí. Pô, valeu. Obrigado a toda a audiência que está escutando a gente. Obrigado, Felipe, Adriano. puxa um pouquinho mais próximo de você. Beleza. Ou puxa a cadeira mais pra frente. Aqui não tem problema. Tranquilo. Obrigado, Adriano, aí pelo convite, por estar aqui, trocando um pouco, né, da experiência que eu construí ao longo desses anos. Né, realmente, hoje eu posso falar que eu faço bastante coisas, assim, consegui construir uma carreira que ainda está no início, né? Tem acho que muita coisa ainda para entregar, muita coisa para colocar, e acho que ao longo do nosso papo acho que vai dar para trazer muita coisa boa, né? Como você falou, hoje eu estou na Unimed, né? Eu sou superintendente administrativo de lá, eu também trabalho numa consultoria aqui em Friburgo chamado PBS Brasil, onde a gente faz trabalho de gestão com diversas empresas de pequeno, médio e grande porte. Atualmente também estou como diretor de hospitalidade daqui do Country, do Nova Friburgo Country Club, para trazer um pouco de experiências também, aí pegando um pouco desse gancho que você falou, né, dos cursos que eu já fiz da Disney, né, eu já tive 5 módulos da Disney, enfim, li inúmeros livros. Agora em junho eu vou estar fazendo a imersão, né, eu vou estar lá em junho fazendo uma imersão para conhecer mais, né? Trazer mais e vivenciar um pouco mais essa experiência e como é que eu consigo trazer essa experiência para os clientes, para o dia a dia, para a Unimed, para todas as empresas que hoje eu, de certa forma ou de alguma maneira, eu consigo estar auxiliando e ajudando. Cara, eu já te conhecia quando o Thiago, que é o nosso CEO aqui, né, falou, ó, o Lontra vai aí, não sei o que, eu falei, fui professor do seu irmão, né? A gente brincando aqui, exato. né? No começo da carreira dele, que é um grande fotógrafo. E assim, eu te conheço muito da Unimed, né? Porque eu fiz um projeto lá para a Unimed, volta e meia fiz um ou outro trabalho na Unimed. E quando eu soube da história da Disney, eu fiquei muito impactado e queria conversar sobre isso, né? Conversar um pouco de como, de como você entrou nesse mercado, né? Se já era um sonho seu ser administrador, ser gestor, como é que eu posso dizer, mentorar algumas empresas, e aonde começou a história Disney, porque a Disney para mim assim, é atendimento puro, foco naquilo que dá grana, né, que eu estava brincando aqui, galera, que a Disney não foca nos pais, foca nos filhos. Ela foca no que vende, né? Exatamente. Assim, eu sempre fui um pouco inquieto, né? Eu fiz a primeira formação que eu tenho é de publicidade e propaganda e acabei não atuando tanto em publicidade. Fiquei um período de, sei lá, de uns 8 meses no máximo trabalhando com publicidade. Depois acabei saindo e entrei para o Itaú. Na época, Unibanco, né? Trabalhei em banco. Eu lembro da época do Unibanco. Fiquei 5 anos no banco, trabalhei 5 anos lá no banco e fiz carreira, cheguei a gerente Uniclass, mas não era ainda o que eu queria. Por diversas coisas eu não me encontrei ali e ficava aquela inquietação sempre, cara, o que eu vou fazer? Não é o que eu quero. E até que surgiu a possibilidade de participar de um processo seletivo na Unimed, na época. Sim. E eu acabei entrando e foi uma escola, é uma escola para mim, né? Hoje eu cresci muito lá dentro e o meu perfil hoje é generalista muito também pela história Unimed que eu fiz na Unimed, né? Hoje eu gerencio lá, cara, diversos setores, né? Desde compras, passando por contabilidade, financeiro, produção médica, algumas coisas administrativas da farmácia, do pitaco num lugar, do pitaco no outro. Apesar do atendimento não estar comigo, eu gosto de estar conversando, participando lá com a outra superintendente, que é a Cris, que é ela que cuida dessa área de atendimento, justamente também por causa, né, desse mundo Disney que acabou surgindo. E assim, eu nunca parei de estudar, né? Eu sempre estudei. Eu tenho Depois que eu me formei em publicidade e propaganda, eu fiz uma pós em gestão de pessoas, depois eu fiz uma pós em gestão de negócio na Dom Cabral. Atualmente eu estou me formando na FGV numa pós-graduação em gestão de negócios com ênfase em saúde, até por estar ali na Unimed, né, para trazer um pouco mais de conhecimento. Acredito que a Unimed tenha sido uma grande universidade para você, porque com certeza. É um plano de saúde, e por ser plano de saúde no Brasil,
é um grande gerador de problemas. E é um desafio, né? Porque assim, imagina, eu saí do banco, eu tinha 26 anos. Aí você sai do banco, onde tem uma estrutura já mais ou menos enlatada, você tem um monte de produto de prateleira, você tem aquele dia a dia, mas é uma coisa mais, né, certinha, né? As metas, o que muda são as metas. Então, assim, você vai aumentar ou vai diminuir alguma coisa, mas é aquela zona teoricamente de conforto onde você vai fazendo basicamente a mesma coisa todos os dias. Aí você entra numa empresa onde eu tinha um cargo de gestão, né? Eu já entrei com 26 anos, onde eu era mais jovem do que todos os meus coordenadores. Uau. Todos os meus coordenadores eram mais velhos. Isso é um problema. Isso é um problema, isso é um impacto. Porque assim, cara, quem é esse garoto que acabou de chegar e veio de banco, que não tem conhecimento nenhum, vai fazer o que aqui numa operação de saúde? Então, você tem muitos paradigmas que você precisa quebrar. E eu sempre fui, assim, eu sempre tive o meu processo de gestão e de liderança, né? Hoje eu também dou curso de liderança, né? A gente está até lançando um curso de liderança na PBS, justamente porque eu aprendi muito nessa minha escola que eu tive da Unimed a trabalhar um pouco essa minha liderança. Então, eu tenho um lado um pouco mais emocional, né? A minha liderança é mais emocional do que racional. Então, eu acabei agregando todo mundo e tentando, da mesma maneira, inspirar as pessoas. Só que eu sempre fui, desde mais novo, sei lá, 14, 12 anos que eu me lembre, eu sempre fui muito apaixonado pelo mundo Disney e eu sempre fui muito apaixonado por viver experiências. Eu gosto de cozinhar, amo cozinhar e eu gosto de viver experiências gastronômicas. Então, assim, ir em restaurantes estrelados, vivenciar aquela experiência de um menu todo guiado, ir para lugares, assim, hoje, antes de vir para cá, eu estava lá tentando comprar o ingresso do Rock in Rio. Eu já tinha conseguido, mas um amigo meu não tinha. Eu estava tentando comprar para ele, mas assim, eu já tinha comprado na semana retrasada, quando abriu lá para os clientes Itaú, porque, cara, a experiência de estar num festival daquele tamanho, vivenciar todas as ativações que as marcas estão ali fazendo, isso acaba trazendo um monte de insight que às vezes você pode usar em outras coisas. Perfeito. Aqui. Né? A publicidade utilizada ali dentro, ela é incrível. É absurda. Então, você é como se fosse quase um ambiente de estudo, né? Você vai para lá para estudar. Rio né? é um case sucesso. Não, totalmente. É tanto que tem Rock in Rio em outros países. Tem. Rock in Rio em outros países. Rock in Rio em Lisboa, Rock in Rio nos Estados Unidos. Então, assim, já virou uma marca, né? É uma marca que já é vendida para o mundo inteiro, né? E que, cara, os ingressos esgotam, sei lá, em 30, 40 minutos. É, muito rápido. Pela experiência inteira do festival. Óbvio que as atrações musicais são o complemento básico, você vai lá para escutar a música. Mas a música sozinha, ela não faria o Rock in Rio da forma como ele é. Não. Então, todas aquelas ativações que são feitas, ela, enfim, fecha todo um espetáculo que você está ali para vivenciar aquilo. Eu quero vivenciar aquilo, eu quero estar ali. Né? E dá para você transferir um pouco dessa experiência, dessa vivência que você teve para o seu dia a dia. É muito do que eu falo, dos cursos que eu dou, das palestras que eu tenho da Disney, cara, existem muitas coisas que são feitas na Disney, mas, cara, eu posso trazer para o meu dia a dia. Deixa eu te fazer uma pergunta, me veio aqui na cabeça e eu preciso te dizer que eu vou fazer a pergunta pensando nos meus amigos aqui. Tá junto. Você precisa viver para aplicar? Não, de maneira nenhuma. Eu tenho inúmeros amigos que nunca foram na Disney e se eu sentar para eles para conversar, eles vão ter coisas para me falar mesmo sem nunca ter ido. Entendi. Ainda mais hoje, porque assim, hoje... Não, que você está falando das suas experiências, que é importante para você. Então me veio isso assim, porque eu sou, como fotógrafo, o sensorial, né? Se é que se chama assim. As sensações, né? Os sentidos que você está ali. Os sentidos que eu preciso, às vezes, receber para produzir. Entendeu? Então, mas assim, você já foi para Dubai? Não. Mas você conhece Dubai? Muito. Você já viveu coisas de Dubai mesmo sem ter ido. Perfeitamente. Você já vivenciou experiências em Dubai mesmo sem ter tido ido a Dubai. Perfeito. Porque hoje, graças a Deus, a gente tem um acesso que os meus pais não tiveram, meus avós não tiveram, e que eu posso viver e cada vez mais. A realidade virtual está vindo aí. A internet das coisas ela está, né, Outro ponto que eu gosto muito é de inovação, eu gosto de estudar inovação, eu gosto de internet das coisas, eu sou viciado na Apple, então tecnologia, tudo que tem, eu gosto de estar adquirindo. Então, porque, cara,
isso traz experiência. Então, assim, eu nunca fui a Dubai. E eu tenho um amigo que mora lá. Às vezes eu falo com ele de coisas que ele nem sabia. Então, assim, quando a maior piscina do mundo foi inaugurada, eu liguei para ele e falei, caraca, essa piscina é top. Ele falou, cara, nem sabia, tô vendo agora. Então, assim, porque eu gosto disso, fui pesquisando. Então, assim, eu já tinha visto um vídeo do cara vivenciando a piscina inteira. Tu é um pesquisador, né? Não posso dizer que sou pesquisador porque eu não me considero. Acho que eu estaria sendo injusto com os pesquisadores. Não, mas estou falando... Eu estou fazendo uma desconstrução da sua imagem, porque eu sei do gestor. Eu quero te falar que teve 2 corajosos aí, né? Para você entrar na Unimed. Você, que pegou um grupo de trabalho mais velho em idade, e o cara que te colocou lá. Porque ele sabia que isso ia... Porque é uma quebra, né? Uma quebra. E também, e fica ligado aí, que isso aconteceu para gerar desconforto para quem estava, né? É porque, assim, né, você hoje, como é que você se move, né? Como é que você ou se move ou como é que você faz alguém se mover? Ou é pelo prazer, né? Ele vai estar indo porque ele quer vivenciar aquilo, ele gosta, e, cara, na maioria das vezes é pela dor, ponto. Ponto final. E acabou. Você não tem, não, ponto. Ou você vai se mover pela dor, ou você vai se mover pelo prazer, ou por aquela experiência, ou por alguma coisa que está te trazendo algo positivo. E, normalmente, quando você se move pela dor, isso traz você se lembra muito mais, né? É aquilo, né? Se eu te der um tapa... A dor é muito mais lembrável. Se eu te der um tapa na cara hoje... Eu tenho certeza que, sei lá, vai passar um tempo, daqui a pouco eu esqueci isso aí, vida que segue, vai passar. Você nunca vai esquecer disso. Verdade. Você nunca vai esquecer. Né? Quem apanhou nunca vai esquecer. Então, assim, tapa na cara, não se pede desculpa. Não adianta. Então, assim, você vai lembrar, você vai viver aquilo ali, você vai lembrar. Então, aquilo vai te trazer um impacto, né? Então, acho que esse movimento é muito por isso, né? Muito por... Felipe, deixa eu ir te tirando da posição de conforto e a gente Vamos lá, ensinando para essa galera, para esses empreendedores aí de sucesso. Cara, olha só, eu fiz a escola, né, como todo, tô me posicionando como você. Aí vou para a faculdade, escolho lá a minha profissão na faculdade, me formo, vou para um banco, que é uma coisa engessada. O banco sempre foi engessado. Aliás, a gente está vivendo um momento, acho que único... É disrupção, né? Que o negócio tá mudando, mas o banco sempre foi uma instituição engessada. Num determinado momento, caraca, isso não é para mim. Lasqueira, agora eu vou ter que sair daqui. Aí caiu numa instituição que eu falei que era geradora de problemas, porque administra situações em que a pessoa está mal. Né? Que é um plano de saúde, você sempre está a pessoa está numa situação ruim. Exato, né? Exato. Assim, até pegando um gancho disso, voltando um pouquinho atrás, né? Vamos lá. Por que eu quis sair do banco, né? Cara, o banco você está numa zona de conforto absurda. Eu tenho, um vale-refeição. Hoje, o vale-refeição, eu tenho muitos amigos que trabalham lá. O vale-refeição hoje do banco, isso enfim, não é nenhum segredo. O vale-refeição hoje de um bancário hoje em Friburgo está gerando a faixa de R$ 1.400, R$ 1.500. Que é um vale-refeição. Que é quase o salário inicial de um funcionário da Unimed. Então, só o vale-refeição. Aí você tem PLR, você tem bônus. Então, assim, você tem uma série de atrativos de benefícios que isso vai te travando. Mas, assim... Eu cheguei a quase 100 quilos. Eu cheguei a pesar 99 quilos. Eu parei no hospital 3 vezes com crise de soluço, onde a minha crise de soluço ela só passava com remédio na veia. Porque era emocional, provavelmente. Totalmente né? emocional, crise de ansiedade, eu ficando mal. E até o ponto que ali para mim foi a minha virada de chave, foi quando eu falei... ali. Que você tem aqueles pontos de inflexão, né? O Flávio Augusto, né? Quem já teve a oportunidade de ler o livro dele, são aqueles pontos de inflexão que modificam a sua vida, né? Que você, cara, peraí, daqui eu preciso sair, eu preciso fazer outra coisa. E o meu ponto de inflexão, eu lembro até hoje, eu não lembro o nome do médico, eu queria lembrar porque eu queria estar lá conversando com ele, agora que eu estou na área de saúde, né? Porque fala, cara, tu mudou minha vida, foi você que me fez fazer todo o movimento e estar aqui hoje sentado contigo. Perfeito. Eu fui, né, me receitaram, né, para ir no psiquiatra, quando eu cheguei, era ali no Paissandu, e eu lembro até hoje, na hora que eu cheguei, ele falou pouco comigo, queria só entender um pouco. Falei, cara, eu sou bancário. Aí na hora que eu falei que eu sou bancário, ele já parou. Falou, cara, relaxa, você trabalha com o banco? Não, fica tranquilo. Vou te receitar um negocinho aqui. Eu tenho vários clientes bancários, fica tranquilo. Não preciso nem saber da sua história, já sei como é que funciona isso aí, não tem perigo. 3 gotinhas de Rivotril amanhã, antes de entrar na agência. Você entra na agência, 3 gotinhas embaixo da língua, fica tranquilo, você vai ver como é que você vai ficar bem, você vai trambar e vai de boa. Cara, eu saí dali, entrei no carro, estava no estacionamento do lado, eu desabei, comecei a chorar.
chorar, desesperado, porque assim, pô, eu tinha 25 anos. Já estava numa situação de extremo desse, não tem sentido. Uma situação de extremo dessa, eu joguei minha vida fora, eu gosto de praticar exercício, cara. Eu tenho uma vida ativa, eu faço exercício 7 vezes por semana, assim. Eu já não estava fazendo nada, eu estava extremamente estressado, com 99 quilos, assim. Hoje eu tenho 82, eu nunca tive tanto, assim, meus índices de tudo da minha vida. Tava tudo errado. Eu falei, cara, aí eu fui daquele baixo, falei, cara, eu preciso mudar minha vida. Tá bom. Eu fiquei 5 anos no banco, o que eu fiz? Nada. Vivi pro banco. Eu não estudei, eu só fiz cursos do banco. Então, assim, com o que eu tenho hoje, o máximo que eu vou fazer é sair de um banco para outro. Então, eu preciso criar alguma coisa aqui para modificar isso. Eu saí dali, na hora fui pro WhatsApp, porque eu falei, cara, eu preciso pelo menos do inglês, né? Sim. Naquela época eu falei, não, preciso fazer o inglês, porque, sei lá, vamos fazer... Fui, me inscrevi no curso de inglês, saí do WhatsApp, fui direto para Estácio. Qual que é a pós que você tem que vai começar agora, ou que está começando? Eu quero a primeira pós que tiver aí. Ó, tem essa aqui de gestão de pessoas. Eu falei, essa mesmo, pô, me inscrevi e ponto. Foi assim, acabou, me inscrevi. Perdão de interromper, eu posso dizer que eu não acredito em destino aleatório, mas eu acredito em Deus e acredito em coisas, em coisas constituídas que nos dão decisões. Eu posso dizer que se não tivesse tido essa pane aí, nada disso depois teria acontecido? Com certeza não. Eu falo, quem me levou para a Unimed foi a Bianca Castro, né? Conheço, Bianca. Gestora de RH, enfim, uma das donas da Microlins. E, cara, aí entrei, óbvio, a WhatsApp eu acabei, aí depois você bota tudo no papel, falei, não, a WhatsApp não é o momento, vamos para pós. Aí comecei a estudar pós. Eu lembro que ela me deu uma aula, foi um sábado, isso uns 6 meses depois que eu já tinha começado a pós, e foi uma aula meio... Porque ela também tem formação em PNL, coach, aquilo ali. Ela teve uma pegada meio coach ali na hora. Eu tenho formação em coach também, sou formado em coach, sou formado em mentoria. E naquele momento eu falei, cara, essa aula foi para mim. Eu esperei ela terminar a aula, eu falei, Bianca, a sua aula foi para mim, eu estou exatamente nesse ponto, eu preciso mudar minha vida, eu quero sair do banco. Por favor, se você tiver alguma oportunidade, ela falou, cara, tá surgindo uma oportunidade de uma empresa que eu faço consultoria. Pode ser que surge. 6 meses depois eu estava lá no processo da Unimed. Aí muitos amigos, quando eu pedi para sair do banco e fui, a grande maioria, caraca, que sorte, porra, mas caramba, que sorte saiu, ainda foi para a gestão da Unimed. Claro que não é sorte. Não é sorte. Foi competência. Não digo, assim, a sorte está ali, óbvio que a sorte está ali, a sorte está para todo mundo. Só que o que você está fazendo para a sorte te olhar ou para você olhar a sorte? É aquilo, né? Cara, a gente... Ao longo da nossa vida vai ter inúmeros ônibus que vão estar passando na nossa frente. Perfeito. E assim, para diversos lugares. Eu estou preparado para subir naquele ônibus naquele momento? Talvez se eu não tivesse feito a pós, eu não estaria preparado para sair do banco. Isso. Como eu entrei na pós, eu me preparei, não digo de preparação, de estar fazendo uma gestão de um grupo como eu entrei ali. Óbvio que a faculdade me ajudou muito nesse momento, porque aí você tem aquele arcabouço teórico, você vai estar naquilo. Mas, cara, é no feeling. Você vai no dia a dia, a coisa vai surgindo. Então, cara, não é sorte. Então, o que eu posso falar é que, assim, se você hoje está vivendo, né, a sua empresa, né, a gente hoje está falando com, né, pequenos empresários, médios empresários, pessoas que às vezes estão, né, empreendendo e não conseguiram tirar aquilo e ficam falando, caraca, pô, mas nada acontece, eu não tenho sorte. Pô, você está fazendo o movimento da forma correta, e acho que um movimento bom para estar fazendo, e eu falo isso muito com alguns amigos que ainda estão no banco até hoje, e eu tenho um grande amigo que fez um movimento de saída do banco ano passado, e assim, ele fala, cara, eu tinha que ter saído antes, eu tinha que ter feito esse movimento antes. Eu falei, cara, eu falei para você a vida inteira, sai da caixinha e olha de fora, olha a sua situação de fora, né? Tenta botar o holofote de fora, vê a sua vida como se você fosse um espectador da sua vida. Porra, o filme tá agradável, pô, tá bacana você ver sua vida do jeito que você tá, porque às vezes você tá ali naquele flow, você tá no dia a dia, você não enxerga. Vai no automático. Você vai no automático e, cara, o nosso cérebro, ele é programado pro automático, pra gente gastar menos energia e fazer sempre as mesmas coisas. Eu tenho formações em produtividade, né? Eu tenho 4 formações, inclusive agora eu tô fazendo uma mentoria em produtividade, justamente para conseguir também dar conta do meu dia, porque eu faço muita coisa. Então, assim, como é que eu me programo para isso? Eu sou procrastinador nato, assim, procrastinador na veia. Sério? E eu só consigo fazer as coisas porque eu sei que eu sou procrastinador. E se eu deixar, acabou. Então, procrastinar é um assunto à parte. Não acho que todo mundo nasce procrastinador. Não, normal. Faz parte. Porque é muito mais gostoso ficar na cama do que sair dela. Ponto. Não tem essa. Se você perguntar para qualquer pessoa hoje
Você quer ficar em casa ganhando dinheiro ou você quer ganhar dinheiro trabalhando? O cara vai dar, pô. Mas se eu posso escolher, se eu posso escolher, eu ficar em casa. Acabou. Mas o que é que o que vai tornar a vida daquele cara, né? Mas eu estou entendendo tudo o que está acontecendo aqui e eu estou muito curioso, porque assim, como eu te falei, eu tenho ainda muito a visão do gestor da Unimed, né? E meus parabéns por isso. E meus parabéns também por ser processo de mudança que a gente estava escutando ali. Né? É visível, né? Quando a gente começa a mudar aquilo, começa a fazer bem pra gente. Com certeza. Meus parabéns mesmo. Mas da onde veio a Disney? Então, deixa eu terminar. Tá. Porque a Disney é geração de sonhos. A Disney é olhar no olho. A Disney é focar no sentido principal da venda. Que no caso da Disney, a gente já conversou, são as crianças. Porque a criança enche o saco do papai. Agora me fala, da onde veio a Disney? Então, eu falei com você que eu sempre vivenciei e sempre gostei de muitas experiências. Claro. Qual que é o melhor lugar do mundo para você viver experiências mágicas? Não tem jeito, é a Disney. A Disney hoje é o local, né? Eu não falo nem o parque, porque é um complexo, né? E tem parques espalhados pelo mundo inteiro hoje, inclusive no Havaí, enfim, tem em vários lugares. É a empresa hoje que ela tem o maior grau de retorno do planeta. Nenhuma empresa no mundo tem uma taxa de retorno igual a Disney. Hoje, de cada 100 pessoas que entram no parque, agora não por causa da pandemia, esses números ficaram... Sim, eu tô falando isso. Eu tô falando pré-pandemia, né? Agora isso se misturou muito. Mas pré-pandemia, cara, 70%. Então, assim, de cada 100 novos entrantes na Disney, 70 já tiveram lá. Tá, cara... Como é que eu consigo criar isso na minha loja hoje? Eu tenho uma loja de roupa em Friburgo. Pô, eu consigo com que 100 clientes que entram lá no meu mês, 70 são do mês passado, eu consigo fazer isso. Cara, isso é muito difícil. E assim, como é que ela consegue fazer isso, né? É uma série de coisas, né? Eu estudei muito a história do Walt Disney desde o início, eu já li, sei lá, mais de 9 livros, filme, tudo. E o foco dela, por mais que o foco dela, óbvio que de forma ampliada está nas crianças, mas o foco dela está no detalhe. Porque uma experiência, ela é criada pelo detalhe. Eu não vou conseguir chegar aqui e criar uma experiência para você pensando numa coisa gigantesca se eu não cuidar dos pequenos detalhes. Perfeito. Se eu não cuidar de toda a cenografia, se eu não cuidar do suporte direito. Deixa eu pegar essa deixa aqui e falar para a galera aqui. Detalhe é a diferença. Se você tem o seu produto e não se toca no acabamento, não se toca na embalagem, posso dizer no detalhe, também no atendimento. Não, porque muita gente caga e anda. Eu vou te dar alguns exemplos. Eu vou te dar alguns exemplos da Disney de pequenos detalhes. Cara, um dos detalhes que, assim, dentro dos treinamentos que eu já fiz, e isso é passado, quando você entra no parque principal, no Magic Kingdom, lá em Orlando, você tem aquela Main Street, né, que é aquela rua principal, toda bonitinha, aquilo lá que dá no final no castelo. Todos os dias à noite, 365 dias no ano, os postes são pintados. Todos os dias. Uau. Aí você fala e pensa assim, caraca. Por quê? Para que eu vou criar isso? Para que eu vou ter uma estrutura de pintores pintando aqueles postes? E ó, não só os postes uma coisa assim, porque são emblemáticos. Tá, os postes, mas assim, todos os detalhes de pintura, ali a Main Street, ela é vista todos os dias. Única e exclusivamente porque amanhã vai entrar um cliente novo. Amanhã vai ter uma pessoa nova vivendo... Deixa eu só te passar uma história. Você sabe que eu fotografo há muitos anos. Tinha uma empresa que fazia animação infantil, há um tempão atrás. E ela ficou famosa muito rápido no estado do Rio. E muito rápido também desapareceu. Aí o cara, quando ela estava no auge, um cerimonialista, né, que eu terminei tendo contato com muitos cerimonialistas, falou, cara, eles fazem muito sucesso. Aí eu falei, infelizmente tem vida curta. Aí você fala assim, como assim, cara, você está desejando mal? Eu disse, não, é porque, ó, presta atenção, as roupas estão descosturadas. Os detalhes, cara. As crianças podem até não perceber, mas os pais que pagam... Tá ali, pô, eu tô pagando por um negócio onde eu tô vendo, cara, sei lá, é o sonho da minha filha ver o Pateta. Qual o Pateta que eu imagino? É o Pateta da Disney. É o Pateta da Disney. Eu não tô nem falando na roupa toda elaborada da Disney, mas pelo menos uma roupa limpa. Aí você chega o cara que acabou de fazer 7 festas ao longo do mês com aquela roupa toda imunda. Mas Acabou.
É isso. É o detalhe. É o detalhe. Então, assim, são pequenos detalhes, né? E assim, eu podia estar falando aqui de inúmeros detalhes e que assim, são pequenas coisas que são adaptáveis. Porque se eu penso na Disney como um todo hoje, como um colosso de entretenimento que ela é, uma das maiores empresas do mundo, né? Pô, com a Disney Plus, com uma série de outras coisas, eu pegar isso tudo e trazer para minha realidade hoje de pequeno, médio, de montando minha startup ou de montando meu empreendimento, cara, é distante. Eu tô comparando, sei lá, uma salada de fruta com ameixa aqui. Então, assim, não dá para comparar. Tá bom, mas desconstrói isso e vê nos pequenos detalhes ali qual fragmento que faz sentido para o meu negócio, né? O que eu posso fazer hoje para trazer uma experiência interessante para o meu cliente? Né? O que eu posso fazer hoje para tornar a experiência dele com a minha marca algo que vai fazer com que ele seja um promotor da marca. Nós né? tivemos aqui a nossa primeira entrevistada. Se você acompanha a gente, se você não acompanha, você já está já estou revoltado com você. Mas se você acompanha, você vai lembrar que o nosso primeiro vídeo é a Sacolé da Gil. O Sacolé da Gil, que é uma empreendedora local de muito sucesso, que ela coloca o sacolé dela em 2 saquinhos. Aí ela falou, e ela trouxe uma amostra aqui pra gente, né? Gil, se estiver vendo, traz mais amostras, hein? Aí o que acontece? Já tive a oportunidade. Lindo, Já tive a oportunidade. lindo, assim, é uma muito coisa bom. assim, totalmente, assim, sabe, você tá, assim, por mais que incrível que pareça, me passa limpeza, sabe? É isso. Me passa, assim, um negócio que eu vou poder consumir. Caraca! Um dos cases que eu apresento na minha palestra é o case do pipoqueiro de São Paulo. Esqueci o nome dele, cara. É o que faz a pipoca em cone? Não. O que ele faz? Ele é pipoqueiro normal. Sim. Pipoca simples. Aham. Nada demais. Faz a pipoca, óbvio que tem sabores, aquilo ali. Só que o carrinho de pipoca dele, a vestimenta dele, é como se eu tivesse literalmente na Disney. Uau. Porque ele tem um jaleco de segunda, ele tem um jaleco escrito segunda-feira, ele tem um jaleco escrito terça-feira, ele tem um jaleco escrito quarta-feira. O carrinho dele é impecável e ele pinta o carrinho todos os dias. Uau. Nos pequenos detalhes. A roda, na hora que ele para no lugar que ele vai parar, eu parei aqui, antes de iniciar, ele passa pretinho na roda inteira. Uau, que isso. Pequenos detalhes que vai trazer o quê? Quando você olha isso, é a mesma coisa do sacolé da Gil. É limpo. Perfeito. Pô, é agradável. Eu vou pagar o preço que ele estiver cobrando, porque, o pipoqueiro da esquina ali, aquela rodinha toda imunda, enferrujada, a roupa dele, aquele jaleco azul, o cara todo estranho, aquela panela velha, toda amassada, toda enferrujada. Não. Isso aqui o que é? É 7? O dela é 3? Eu vou no de 7. Porque assim, eu não tô mais olhando o preço. Não, Quando você consegue ter algo com o seu produto e você esquece preço e você consegue ver valor, pode ser o preço que for. É óbvio que você também, né? Tem limite. Tem limite, a gente sabe, mas é valor, entendeu? Gente, presta atenção uma coisa. A gente não está pedindo para você sair dos seus limites, mas dentro do seu limite, você faça o melhor, com bastante detalhe, com carinho, com amor, porque é isso que vende. O Cortella, eu acho que a frase não é dele, mas enfim, eu já assisti algumas palestras do Cortella e ele fala, cara, ele é sinistro. Faça o seu melhor com o que você tem nesse... Não é bem assim, mas assim, faça o seu melhor com o que você tem agora. Cara, o que eu tenho agora, então, se eu tenho agora só isso aqui, o que você consegue fazer de melhor com o que você tem aqui? Porque senão a gente entra numa ciranda onde, cara, eu não tenho aquilo ali. Então, por eu não ter aquilo ali, eu não vou fazer isso aqui. Mas eu não faço isso aqui porque eu não tenho aquilo ali. Aí você fica numa espiral, numa roda de ratos. Não sai nunca. Acabou. Aí você fica paralisado. Aí como você fica paralisado, você fala, meu Deus, meu negócio é ruim, a coisa não flui, tudo dá errado para mim, minha vida não anda. Mas, cara... É aquilo que eu falei logo no início. Né? Sai um pouco desse... Olha de fora. Né? Eu sou totalmente... Até pelas formações que eu tenho, né, de coach e tudo, mas assim, eu sou ferrenho. Assim, eu indico para todo mundo. Às vezes, faz terapia. É bom. Sim. Né? Procura um terapeuta interessante, porque é bom. A gente sozinho, a gente cria muita coisa na nossa cabeça e cria muitas plausibilidades que acabam travando a gente em determinado ponto. Né? Eu escutei uma vez de um terapeuta, né? Eu dou o mesmo conselho que você dá. Né? Eu acho que depois de 2 anos então de pandemia, eu acho que todo mundo teria que ter um terapeuta mesmo. E eu escutei 2 coisas dele que vão muito com o que você falou. Primeiro é que quanto mais alto a gente vai, mais profundo a gente vê. Aquela sensação de voar alto e olhar o oceano para ver o que está dentro do oceano. E o segundo, cara, que eu acho mega interessante,
é esse entendimento da nossa capacidade de criar imagens limitantes. Voltando ao exemplo da Gil, que foi o primeiro podcast, e ele impactou por ser o primeiro, mas também por ser a Gil uma empreendedora de sucesso. Uhum. E como ela não tinha local para vender o sacolé tudinho, ela pegou uma folha A4, escreveu lá, sacolé, R$1, R$2, eu não lembro o valor, colocou na janela dela. Por mais que possa parecer grotesco, ela fez aquele cartazinho, colocou na janela, a maioria das pessoas não fariam aquilo. Esperaria ter um momento certo, com o banner, com o negócio. Com alguma coisa perfeita. Isso não ia acontecer. Não. Aquilo ia ficar engavetado. Porque é um processo. Eu não posso querer... Com certeza hoje não tem mais papel. Mas assim, eu não posso querer sucesso. ser a Disney se hoje eu não estou fazendo nem o arroz com feijão. Pois é. Eu não estou nem fazendo o mínimo do mínimo. Então, assim, porque é aquilo, te paralisa. Perfeito. Né? Eu falo isso também nas questões de liderança, eu converso, e a gente tem que entender aonde a gente está. Porque, assim, eu gosto muito da pirâmide, né? Porque a pirâmide, a base da pirâmide, ela é maior. Sim. Cabe mais gente na base da pirâmide. A partir do momento que você vai evoluindo, você vai crescendo, você vai subindo a pirâmide. Então, você vai subindo até chegar no topo. O topo é o quê? O topo é pequeno. E o topo não é para todo mundo. E tá tudo bem por isso. Exatamente. Você não pode se martirizar ou ficar naquela coisa, meu Deus, se chicoteando porque eu não tô ali. Às vezes não é para você estar ali. Às vezes você vai ser muito bom no meio. Às vezes você vai ser excelente na pirâmide, lá na base da pirâmide. E o que você está fazendo na base da pirâmide, às vezes vai te elevar mais do que o cara que está lá no topo. Eu costumo dizer, Felipe, não sei se você concorda com isso, duas coisas que eu acho muito importantes. A versão para mim de sucesso não é me comparando a outros fotógrafos, a outros comunicadores. A versão de sucesso é lembrar de onde eu saí para onde eu estou. Uhum. Foi justamente esse caminhar, essa distância de onde saí para agora onde eu estou. Aí é um sucesso. Porque se da onde eu saí não mudou nada, então até porque o sucesso para você é totalmente diferente do sucesso para mim. Claro. É totalmente diferente do sucesso de quem está enxergando a gente. Porque não às vezes importa o sucesso o tamanho para alguém, da pirâmide. Aliás, em que local da pirâmide exato, em que lugar que você está. Às Às vezes o sucesso para a pessoa é participar do Big Brother. Isso. Às vezes o sucesso para ele é ter um filho. Às vezes o sucesso para ele é ter uma empresa de respeito e ele poder estar lá na Forbes. E sobre insights, assim, sobre estar em locais diferentes, é importante deixar claro para os nossos empreendedores aqui, porque nós somos o primeiro marketplace que está focado no público brasileiro, em produtos extremamente brasileiros. Então, assim, para aumentar, gerar consumo nesse país. Então, assim, toda vez que você sobe um degrau, ou talvez saia da base para o meio, muita gente não vai te seguir. Cara, tem uma analogia. E isso tá bom. Não, então tem uma analogia que acho que vai fazer muito sentido para quem tá escutando a gente, porque quando você começa a empreender e quando você começa a sair um pouco daquele senso comum de onde você está vivendo, né? Quem me contou, né? Isso foi numa palestra do Jerônimo Telmo, que foi o meu mentor, enfim, ele é meu professor de coach também, enfim, é um cara que eu gosto muito e honrando a fonte vou passar o que ele falou, claro, que para mim fez muito sentido porque eu estava vivendo aquilo naquela época, atualmente eu estou vivendo exatamente a mesma coisa e é sempre uma dor. A gente, em determinado ponto da nossa vida, a gente está numa mesa, sentado com várias pessoas. Eu estou sentado aqui na mesa, com meus amigos. Estou aqui na minha mesa com aqueles meus amigos. Só que chega um determinado ponto que não faz sentido mais as conversas que eu estou tendo com aqueles meus amigos. Perfeito. E eu tenho certeza que vários empreendedores que estão aqui escutando a gente estão vivenciando isso agora. Porque dentro da família, às vezes. Não, dentro com de certeza. casa. Não, dentro da família mais ainda. Então, assim, porque você está ali e você está querendo fazer coisas disruptivas que aquelas pessoas elas não entendem e elas não querem fazer aquilo, elas não querem sair daquela zona de conforto, mas para você não faz sentido estar ali. E por muito tempo aquilo me machucou muito, porque eu acabava não andando, travando, porque, cara, não, fica aqui. Pra que você vai sair do banco? Você tá maluco, pô, um emprego desse, você é gerente, tá aqui, tem um bom salário, pô, pelo amor de Deus, fica quieto aqui. Cara, mas eu não quero isso, eu quero sair. Então, a partir do momento que você começa a entender que esses movimentos são necessários, você tem que sair da mesa. Então, quando você sai dessa mesa e você vai para uma outra mesa, vamos lá, os empreendedores estão aqui, eles saíram da mesa lá dos amigos de bar, da zoação, daqueles colegas dele, e foram para uma mesa agora de empreendedores iniciando. Aquela galera que está lá, eles vão te puxar o tempo inteiro para aquela mesa. Vão te julgar, mano. E, cara, não tem jeito. E eles fazem isso por amor. É. Quando a gente entende isso e quando a gente tira um pouco esse peso
dessa questão de estar puxando você para baixo, porque assim, eles não têm a mesma força que você vai ter para subir. Eles não vão ter a mesma força que você para empreender. Muitos deles gostariam de estar na sua posição agora. Uhum. Só que eles não conseguem fazer esse movimento. E, cara, tá tudo bem. Tudo bem. Só que assim, para mim não tá. Então eu vou subir. Então eu subi. Aí você vai subindo. Hoje eu tô numa outra mesa. E assim, e cada mesa que você vai subindo, você vai se distanciando cada vez mais de outras mesas e você vai chegando em mesas onde você fica falando, cara, pô, aqui agora não dá para ser muito raso. Agora eu preciso me doar um pouco mais. É isso que eu quero? Eu preciso cada vez estar estudando um pouco mais. Então, assim, às vezes eu abro mão de algumas coisas para estar ali fazendo. Vivi isso esse final de semana. Passei 10 dias fotografando na região dos lagos aqui no Rio. Lindo. Se você não conhece o Rio, venha conhecer o estado do Rio. O estado do Rio não se resume à cidade do Rio. Então, eu estava na região oceânica daqui, né? Na região dos lagos. E eu tinha falado para minha equipe o seguinte, vamos passar 4 dias fotografando, 3 dias de folga, 4 dias fotografando, em uma média assim. Só que esses 3 dias de folga, para mim era o seguinte, eu só iria à praia quando desce, entendeu? E eu escutei, não da equipe, porque minha equipe já me conhece, mas um ou outro falar assim, cara, você está aqui e não vai à praia? Eu disse, não, cara, eu tenho obrigações a cumprir e eu preciso honrar com aquilo que eu destinei a mim, não os outros. Aí depois que eu cumpri minhas obrigações, claro, eu fui para onde? Para a praia. Lógico. Mas depois de bater as minhas metas pessoais. E ponto, eu estudei, eu trabalhei e fui à praia. Aí você fala assim, mas cara, você poderia ter parado? Podia, mas tem também o dia de parar, que é o dia que a gente desfruta. É prioridade, né? Ponto. Chega um determinado ponto da sua vida, você tem que ter prioridade. Uma das coisas que eu falo nas palestras, enfim, às vezes na mentoria de produtividade, é que cara, o celular para mim é muito complicado. Eu não consigo ser produtivo perto do meu celular. Falei, por quê? Único e exclusivamente porque você está virando a agenda das outras pessoas. Exato. Por quê? O celular hoje, você deixa ele aqui, se o celular nosso estivesse aqui, o meu não, porque, enfim, por causa disso que eu vou falar, mas ele vai ter inúmeras notificações. O tempo todo. O tempo inteiro tendo notificação. Então, o tempo inteiro dando notificação. Só que a notificação, vamos lá, eu te mandei uma mensagem agora. Eu tô aqui contigo, vamos lá. Algum amigo seu acabou de te mandar uma mensagem. Nosso amigo, Thiago. Isso, Thiago acabou de te mandar a mensagem agora. Ele mandou no horário dele, na hora que ele estava querendo te mandar e que para ele fazia sentido mandar isso. Só que a gente está aqui. Se você simplesmente para e pega a mensagem dele, você simplesmente perdeu o foco da nossa conversa, você perdeu a sua produtividade aqui no meio do podcast para justamente virar a agenda dele. Quando, na realidade, ele tem que virar a sua agenda. Ou seja, a hora que eu quiser ver as minhas notificações, porque nesse momento eu tenho o meu bloco para olhar as notificações, beleza, agora eu vou pegar e agora eu vou ver as notificações. E você se torna muito mais produtivo. Claro. Né? Porque você não fica no... Imagina, você está ali naquilo ali o tempo inteiro esperando a notificação. Qual é o maior caos do procrastinador? É que ele deixa de fazer na hora certa e tem que fazer 1 milhão de coisas em uma hora só. Cara, acho que... Concorda comigo? Não, isso faz todo sentido. A pior coisa que existe para um procrastinador é ele chegar em casa. Eu duvido que quem esteja escutando a gente não já passou por isso. Eu já passei por isso inúmeras vezes. Provavelmente já passei também. Você chegar em casa estafado, aquele estafe mental, cansado, o seu corpo está cansado, sua mente está cansada, porque você passou o seu dia, fazendo inúmeras coisas. Aí você olha e fala assim, meu Deus do céu, não fiz nada. Eu me ocupei o dia inteiro com um monte de atividade para resolver coisas de formas... mas o que eu precisava fazer, eu não fiz. Aquele relatório que eu precisava entregar, eu não entreguei. Aquele e-mail que eu precisava responder, eu não respondi. Aquela sessão de fotos que eu precisava fazer, toda a edição, eu não fiz. Hoje a agenda tem nomes diferentes, né? É Planet, né? Isso. A minha Informant 5 é um aplicativo. Então eu uso o Google. A agenda do Google para mim, que tem os recados tudinho e o To-Do da Microsoft. Então, o que acontece? Está tudo ali. Então, assim, eu não saio dali para não me corromper com os prazos. Então, cara, gente, olha só, o Felipe... Ainda mais você que trabalha com prazo, né? Imagina, você combinou com um casamento e você não vai entregar. E a tem noiva vai ficar sobre naquela expectativa esperando. E tem um detalhe que eu quero te ensinar, que é muito importante. Se você tem uma profissão que você trabalha com prazos como eu trabalho, fica ligado na seguinte informação. Se você não fizer tudo dentro certinho,
O teu cliente vai te cobrar de coisas que você não combinou com ele e você vai achar que o seu cliente está certo. Porque muitas vezes a noiva, né, um exemplo, a noiva, você não entregou meu trabalho ainda. Se não tiver anotado o dia que eu tenho que entregar, o dia que eu coloquei para edição, eu vou falar para ela, não, você está enganado, o nosso acordo é esse dia. E qualquer coisa que você escute passa a ser verdade, mesmo não sendo, porque você se enrolou. Você se enrolou e aí o que você vai fazer? Você vai correr para fazer a entrega, às vezes você vai editar de uma maneira que vai ser só aquele passant, a foto não vai ficar boa e você perde o seu maior, no seu caso, o seu maior ativo. Isso. Que é o quê? É o álbum. Aquele ali é o maior ativo de um fotógrafo. A sua propaganda tá ali. Na hora que o cara vê, cara. ele vai olhar aqui, nossa, mas seu álbum tá lindo. Se eu casar, eu quero casar com esse cara. Exatamente. É ele que vai ser o fotógrafo. Ele que vai ser o fotógrafo. Acabou. Isso aí. É isso. Irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tenho certeza que todo mundo aprendeu muito com você. A gente já entendeu o seu momento. Esse gestor que você se tornou, né? Porque hoje o seu negócio saiu de apenas de um administrador para um homem de muitas ações. Mas o Thiago um dia começou a carreira. Perdão, Thiago. Aí falando Thiago ali. Mesmo, o Felipe um dia começou a carreira. E Lontra, lá no começo, você teve suas dificuldades. Certo? Com certeza. Como todos nós, assim, e foram muitos. E em algum momento a internet entrou, e é isso que talvez um assunto que a gente tocou o tempo todo, mas meio que avançando, assim, de forma mais branda. Em que momento esse mundo online foi assim, o grande ajudador, contribuiu para esse homem que você é hoje? Cara, é impossível não falar que a pandemia ela aflorou muito isso, né? Imagina, eu trabalho numa empresa extremamente tradicional, né, com uma estrutura tradicional, né, tem lá uma diretoria eleita, são médicos eleitos ali dentro, né, então você tem uma estrutura toda muito tradicional, aí em 15 dias você tem que pegar 700 colaboradores, não foram todos, porque muitos são da assistência no hospital, sim, mas pegar lá quase 300 colaboradores e eu transformar todo mundo em home office. Misericórdia. Jesus. Como é que você faz isso do dia para o outro? Como é que você cria toda uma estrutura? Óbvio, tem uma estrutura de TI absurda. O Rodrigo lá na superintendente de TI, ele é impecável. Conseguiu, a gente, enfim, deu cabo. Então, e o que isso mudou na nossa vida? Porque assim, a internet ela sempre veio, ela sempre potencializou muitas coisas. Só que eu acho que a pandemia, ela acelerou esse processo, sei lá, em 5, tem alguns estudiosos que falam até 10 anos, né? Agora, a gente hoje, eu não estou mais conversando hoje sobre, né, quando você aprofunda um pouco o tema, a gente não vai mais conversar sobre internet, eu vou conversar sobre metaverso. Isso. Eu vou conversar sobre internet das coisas, eu vou conversar sobre, né, IoT. A interação que vou a gente conversar tem sobre hoje no Japão, ao mesmo exato, tempo. eu vou conversar sobre os outdoors que estão agora com realidade virtual em 3D, que você olha, parece que o troço está saindo em cima de Exatamente. você. Então assim, a minha empresa hoje, da forma como ela está preparada para todo esse turbilhão de movimento e de coisas que estão vindo, porque assim, não adianta eu achar que isso está longe, que isso está distante. Isso podia estar distante, sei lá, 4 anos atrás, a gente podia pensar que a gente não era influenciado por isso. Mas eu falo, né, tem algumas empresas que a gente presta consultoria, até alguns amigos que eu converso, eu falo, cara, quem que você acha que é o seu concorrente hoje? Me fala quem que é o seu concorrente hoje. Ele fala, não, pô, essa loja aqui, pô, tem uma loja lá de olaria também que é meu concorrente, está aqui. Eu falei, cara, você tá louco. Seu concorrente é Shopee, seu concorrente é Magazine Luiza, seu concorrente hoje é a Amazon, que os caras entregam tudo, até água. Então, assim, hoje um supermercado, ele pode falar que a Amazon ou que a Magazine Luiza é o concorrente dele. Eu fico brincando que o meu concorrente, primeiro eu falo sempre assim, não ri, mas o meu concorrente é o iPhone. Lógico. Cada vez mais ela melhora a câmera, cada vez mais você se torna indispensável. Aí eu fico, o que eu faço? Qual capital humano que eu tenho que o iPhone não tem? É esse capital que eu vendo. Que o iPhone nunca terá. Nunca vai ter. Que é o meu olhar. Exato. Então talvez esse seja o grande divisor de águas para você que está aí com medo da internet. Você é só você, não existe. E esse divisor de águas é o quê? É a experiência que você está proporcionando na sua foto para aquela pessoa que está vendo. Porque na hora que ela olhar aquela foto, tipo, eu posso pegar o iPhone 13 hoje, Pro Max. Não vai dar. Vou tirar aquela foto com um retrato, aquela foto linda. Tá, mas é uma foto que
não tem sentimento na foto. Não. Eu sei, eu falo isso porque meu irmão é fotógrafo. Sim. E meu irmão, ele não é fotógrafo de pessoas. Assim, óbvio que ele faz foto de pessoas e tudo, aquilo, mas ele tem um olhar absurdo para paisagem. Né, ele fez o Amanhecer do Rio, né, ganhou inúmeros prêmios internacionais, né, ele que fazia o Amanhecer do Jornal Globo. E, cara, se eu tivesse no mesmo lugar que ele, com a mesma... Não veria da mesma vez. Nunca, você não vê, porque isso é seu, é o olhar que é seu. Esse olhar ninguém vai te pagar, ninguém vai comprar. É óbvio que uma câmera ela vai, tá todo mundo junto ali, eu vou tirar a foto, vai ficar bonito. Isso é que a gente chama de capital humano. É o capital humano. Ponto. E o capital humano, ele está cada vez mais o quê? Principalmente agora, com essa mudança, entrando um pouco até dentro da pergunta que você fez, né? E eu converso um pouco muito com as meninas lá né? Hoje, falo meninas porque 85% dos meus colaboradores são mulheres, né? Lá dentro da Unimed. Então, eu lido majoritariamente com mulheres do que com homens ali dentro. Sim. Então, eu converso muito com elas que, assim... O universo é delas. Né? O universo é delas, não tem jeito. Ponto. E, cara, assim, eu vejo que se a gente não estivesse atualizando, às vezes eu sou questionado, mas por que você estuda tanto? Por que cada hora você está fazendo um treinamento? Eu peguei outro dia meu cartão de crédito e eu pago cursos há pelo menos uns 7 anos. Você toda hora. Um atrás do outro. Estou me vendo nessa função um atrás do outro. Mas por quê? Se eu estou onde eu estou, é mérito, com certeza, mas também é esforço, é trabalho, tá ali. Então, cara, quando você olha tudo isso e você fica pensando na internet das coisas vindo, cara, cada vez mais o capital humano, ele tem que ser... Né, eu brinco muito que, assim, cara, a gente tem que estudar um pouco mais as soft skills, que são o que o ser humano tem de melhor. Porque, cara, tem coisas que eu fazia, sei lá, 10 anos atrás, que hoje eu tenho um robô que faz para mim e ponto. Ponto final. E não é robô, máquina. E não é robô, máquina, não. É robô mesmo. Eu tenho processos internos dentro da empresa que é feito de forma robotizada. Porque assim, se eu clico aqui, aí eu clico aqui, eu clico aqui, e eu mando esse relatório para cá, e eu faço sempre a mesma coisa, eu não preciso de um capital humano para fazer isso. Perfeito. Eu vou fazer isso com uma máquina, porque ela vai fazer 24 horas por dia, 7 dias na semana, não vai me apurrinhar, não vai encher meu saco, não vai chegar desatestado, o custo é menor, aquilo vai estar girando o tempo inteiro e ponto. Eu quero capital humano para quê? Eu quero capital humano para pensar. E a gente não está pensando. Essa geração nova que está vindo, ela não está pensando, porque ela é muito imediatista, porque assim, eu tenho muita informação, hoje eu tenho informação para tudo. Eu posso... Qualquer assunto que a gente for conversar aqui, eu posso pegar meu iPhone, eu pego o iPhone, vou lá no Google rapidinho, eu já vou ter lido ali, tá bom. Mas você tem profundidade naquele assunto? Não. Às vezes eu me pegava nisso porque eu sou meio generalista, né? Eu consigo sentar numa mesa e conversar desde física quântica, rasa e conversar sobre qualquer outra coisa. Eu vou sentar e vou conversar. Mas é porque eu gosto. Eu também me aprofundo em outras coisas. Você vai conversando. Mas tem gente que não, só pega, só sabe, né, aquele seu amigo que fala da manchete, né? Ele vai ler a manchete, aí você fala, e aí, como é que foi? Não, sei lá, só li a manchete. E muitas vezes é a desinformação, né? Dá como aquilo fosse verdade, verídico, o cara nem verificou. Não, é aquela corrente do WhatsApp, né? Você recebe pelo WhatsApp e vai passando. Pra gente fechar agora com chave de ouro, uma pergunta que eu faço a todos os entrevistados. Cara, você é coach, mentor, gestor, produtor, e você precisa falar agora para uma pessoa, um indivíduo só. E o que você vai falar para esse indivíduo, você vai mudar a vida dele. O nome desse cara é Felipe Lontra, há os 18 anos de idade. Qual conselho você dá a você mesmo lá atrás? Sensacional. Muito boa pergunta. Cara, com certeza, aproveita a jornada, seja menos ansioso. Top. E não se... porque assim... Quando eu falo de aproveitar a jornada, é porque, principalmente quando você tem 18 anos, né, e provavelmente tem empreendedores jovens aqui vendo a gente fica muito lá na frente. E eu falo isso para mim porque eu, com 18 anos, eu sempre me via com 35. Sempre. Com 35, com 40. Eu ficava tentando me projetar. E todas as projeções que eu fiz, eu errei todas. Eu não acertei em nada, em nenhuma projeção que eu fiz. Eu não acertei em nenhuma projeção. Então, assim,
é importante a gente ter planejamento estratégico, é importante a gente entender que eu preciso saber o que eu vou fazer daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 5 anos. Mas é importante saber que no movimento as coisas vão mudar. Que eu falo, né? Acho que o que eu falava com ele. Você está dirigindo o seu ônibus. Você tem que ter clareza do caminho que você quer seguir. E vai ter muita gente que vai estar subindo, muitas coisas que vão estar subindo no ônibus. Se eu tenho clareza do caminho que eu quero seguir, às vezes eu não vou virar para a esquerda porque aquele caminho ali está mais fácil ou porque aquele caminho eu acho que vai me trazer alguma coisa mais positiva. Algum benefício. Não, eu tenho que estar ali. Às vezes chegarem para mim hoje e falam, cara, tem uma pós-graduação sinistra para você. Tá, mas isso faz parte da fotografia. Da fotografia que eu quero montar. Isso. Então, e acho que o mais importante, isso eu falaria com ele, não se perca dos seus valores. Porque por mais que eu tenha feito muita coisa na minha vida e por mais decisões que eu tenha tomado e por muitos erros que eu cometi, hoje eu estou aqui sentado e tranquilo falando com você porque, cara, eu sempre fui muito fiel aos meus valores. E é eles que vão nortear tudo o que eu quero para a minha vida. Claro. Então, assim, se eu tenho claro os valores que norteiam minha vida, eu não vou me perder fazendo algo, eu não vou me perder, às vezes, por alguma tentação, eu não vou me perder, eu vou seguir, porque é aquilo ali. Então, seria, acho que eu expandi um pouco, porque é uma pergunta pesada, né? Não dá, ainda mais para quem gosta de falar como eu, né? Não ia ser uma coisa muito direta, mas acho que é isso, assim, resumindo, cara, fique fiel aos seus valores. Porque se você ficar fiel aos seus valores, com certeza você vai conquistar tudo que você quer na sua vida. Amém. Tem que falar assim. Amém. Amém. Gente, com vocês, Felipe Lontra, presta bem atenção. Se você não entendeu nada, volta e assiste de novo. Porque se você tá aí, com a bunda sentada na cadeira, e não conseguir ganhar dinheiro depois que escutou esse homem falar, que vai ser de você? Pelo amor de Deus. Ó, se inscreve no nosso canal se não tiver inscrito. Coloca o sininho aí para que toda vez que tiver um vídeo novo você receber um lembrete. E se você conhece algum empreendedor que esteja precisando de ajuda, indica o nosso canal. Fala sério, qual marketplace que você conhece faz isso por você? Ó, beijão. Obrigado, Felipe. Gente, agradeço. Quem quiser ainda trocar alguma ideia ou tiver alguma dúvida, alguma coisa, as minhas redes sociais estão aí. Meu nome é um pouco mais complicado, deve estar na descrição do Felipe, que é PHILLIPE, mas eu vou ter o maior prazer. Eu sou o único Felipe Lontra, né? Hoje eu estou no Instagram e estou no LinkedIn, vou ter o maior prazer em estar trocando, conversando e passando mais informações para vocês. E é um prazer enorme, te agradeço. Pô, eu que agradeço. Agradeço o Thiago também pelo convite e, cara, acho que o Imagina só está crescendo. Amém. E o céu é o limite. Amém, isso aí. Parabéns, irmão. Obrigado. Top.